da Costa Verde, no município de Itaguaí, a 70 quilômetros da capital do Rio de Janeiro, há uma ilha onde uma população de cerca de 900 habitantes sobrevive principalmente do turismo e de atividades pesqueiras, numa comunidade pequena e tradicional. É a Ilha da Madeira. Mas a tranquilidade da região foi abalada com a chegada da indústria do zinco nos anos 60, além da industrialização do entorno, que causou uma série de desastres ambientais que prejudicam a saúde da população e seus meios de subsistência. Em 2010, pesquisadores da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, finalizaram um estudo financiado com recursos da Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental do Ministério da Saúde. Esse estudo deu origem a um documentário que dá voz aos moradores da ilha para contar o caso da Ilha da Madeira. Hoje eu converso sobre o documentário Território de Sacrifício ao Deus do Capital, o caso da Ilha da Madeira, com Silvio Rodrigues, um dos pesquisadores envolvidos na produção desse filme. Silvio, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, pela sua presença aqui no estúdio. Bom, antes da gente começar a falar do filme, eu queria trazer esse projeto de pesquisa que foi realizado pela Escola Joaquim Venâncio. Como é que se deu? O nome do projeto é o Caso do Passivo Ambiental da Companhia Mercantil Industrial Ingá. É uma indústria que se colocou na região nos anos 60. Como é que se deu o ponto de partida desse estudo e o que vocês descobriram ao fazer essa pesquisa? A pesquisa, ela basicamente foi fomentada então, por um grupo lá da Escola Politécnica, como você bem frisou, e se deu por nós observarmos no trabalho do professor Henrique Serral, de Mapa dos Conflitos Ambientais no Rio de Janeiro, o caso específico da Ingá, do passivo da Ingá mercantil. A partir daí nós começamos a fazer incursões à ilha, verificar o material bibliográfico redigido, trabalhado sobre ela, etc. E descobrir a montanha de resíduos sólidos, que não existe mais hoje, né? Já foi aterrada. Uma outra grande empresa comprou o terreno no leilão. E verificar também todo esse processo, tentava descobrir dados sobre a saúde da população, sobre as incidências de casos de câncer, doenças de pele, etc. Também não foram possíveis ser registrados por um simples problema, um simples fato. Não existe estatística a respeito disso. É interessante porque a população não é grande, né? Seria a população complicado não é grande, ter essa estatística? só contava com um posto de saúde. E esse posto de saúde basicamente fazia os primeiros atendimentos e remetia às unidades de saúde do Rio de Janeiro, Santa Cruz, Campo Grande. Agora, essa população já foi bem maior, não é isso, A população tinha até o ano passado, ano retrasado, quando chegam as novas empresas e tal na área da Ilha da Madeira, mais ou menos 1.200 pessoas. O máximo que chegou na Ilha da Madeira foi mais ou menos isso? É, mais ou menos 1.200, 1.300 pessoas. Se a nesse... gente pegar todos os números estimados pelos IRIMAS, feitos pelas próprias empresas, os dados estatísticos do IBGE, etc., a gente vai chegar numa população de aproximados 1.280 a 1.250 pessoas, mais ou menos. Bom, existe um processo migratório, então, da população ao longo desses anos? O que ocorreu foi uma diáspora, né? A chegada dos novos empreendimentos é que dá origem ao Território de Sacrifício ao Deus do Capital, que é justamente retratar essas condições da Ilha da Madeira como um grande passivo ambiental. Eram 3,5 milhões de toneladas de metais pesados, dos quais cádmio, arsênico, mercúrio, e aí vai, né? Chumbo, manganês. E esse passivo precisava ser remediado. E o governo, com um projeto chamado Missão Rio, acabou por interferir nesse passivo ambiental, vendendo primeiramente o terreno em leilão para uma grande empresa mineradora. E posteriormente houve a atração em 2007 com o ZEE, o Zoneamento Ecológico e Econômico do Rio de Janeiro. Essa área foi dada como uma área ecológica e econômica. Houve a atração de vários investimentos ainda dentro do grande projeto de crescimento econômico. Então começaram a chegar várias empresas para o local, especificamente para a Ilha da Madeira, 3, né, que também respeitam então, essa criação dessa área estratégica para o crescimento econômico e para o desenvolvimento econômico nacional. Né? Agora, o que faz da Ilha da Madeira ser
tão... o que faz da ilha um espaço especial? O espaço especial da Ilha Madeira, se a gente for pensar pelo lado positivo, são suas características tradicionais. Os pescadores, uma área de atividade tradicional, de moradores, etc. Mas para a atração do poder público, né, o que atraiu o poder público, primeiro foi o passivo ambiental da Ingá, que fez com que ela se tornasse o que os especialistas, né, o professor Robert Bullard, acredita, uma zona de sacrifício. Um espaço que precisa haver uma interferência para ser recuperado. Esse passivo ambiental, essa herança, esse legado deixado pela Ingá Mercantil, fez com que a ilha fosse, de certa forma, desprezada. Uma área estuarina, uma área frágil, com um ecossistema muito frágil, etc. E esse passivo precisava ser recuperado. A partir desse momento que essa área vira uma zona de sacrifício, e dentro desse projeto muito maior, né, um projeto político de crescimento econômico, ela se torna, então, um polo muito importante por ser uma área que precisa haver uma inversão de capitais, precisa haver investimentos para sua recuperação, e esses investimentos podem responder a qualquer coisa, né? Principalmente se for atrelada a uma área econômica, eles começam a aceitar, ela começa a ser tolerante. Eu, vulgarmente, acredito e chamo essa zona de sacrifício de um espaço geni, lembrando da música do Chico Buarque, né? Pode tudo ali, mesmo desprezando as suas vocações naturais e a população tradicional. Então, quando chegam essas grandes empresas, o impacto começa a ser muito maior sobre a população, por um simples motivo. Não existe o diálogo entre as empresas e a população. As empresas chegam basicamente com um atestado do cumpra-se, do deve ser feito, que lembra muito bem a época da nossa ditadura militar, onde basicamente não havia diálogo, e é estranho, numa época democrática, nós pensarmos desse jeito, né? Bom, se eu te pedisse para contar o caso da Ilha da Madeira, como é que seria contar essa história? Você já fragmentou aí em várias questões, a chegada da indústria, né? O prejuízo à população, de certa forma, de diversas maneiras, mas existe uma história a ser contada ali que vem progressivamente abalando a população e trazendo esse resultado que a gente tem hoje, que é uma população, como se vê no documentário, profundamente insatisfeita com movimentos contra essa indústria. Qual é o caso da Ilha da Madeira? Como é que é essa história? Como é que se deu essa história? O caso da Ilha da Madeira começa mais ou menos em 1959, quando chega a Ingá Mercantil. Esse caso que a gente começa a trabalhar, esse objeto que a gente fecha nesse corte temporal. Mas o caso é mais antigo. A Ilha da Madeira, ela recebe esse nome por ter o seu primeiro morador, o José Moreira, que era um madeirano, e vinha dos Açores, etc., e recebeu esse nome em homenagem a ele, né? A Ilha do Madeira, do madeirano, do José Moreira, né? E até 57 ela foi uma ilha, foi um local, uma ilha realmente, também tem esse detalhe, porque a Ilha da Madeira, se a gente pensar hoje, ela não é esse acidente geográfico conhecido como ilha. Ela hoje pode ser ser chamada de península, né? Porque em 1957, a Cia Balneário, após os herdeiros do seu Zé Moreira, o falecimento dele, os herdeiros não tendo como pagar laudêmio, etc., venderam a Cia Balneário. A Cia Balneário, automaticamente, de 57 para 59, começa o processo de aterro dessa via de acesso na Vila Geni, e liga a Ilha da Madeira ao continente, que se dá finalmente em 1959, com a chegada da Mercantil Ingá, que era uma empresa produtora de zinco, de flanges, etc., a partir do processo de indução química, né, que trouxe vários resíduos. Uma patente registrada pela própria Ingá Mercantil, distribuída para vários países do mundo, mas uma patente antiga, através da indução química, reagindo com vários componentes, outros elementos, e tal, você dava origem ao produto final. E trazia vários problemas de rejeição da produção e tal, que basicamente continha esses mesmos elementos que eram componentes da reação. A partir daí, a Ingá foi aumentando aquilo, guardando esses rejeitos no seu pátio, né? Com o decorrer do tempo, essa montanha foi crescendo, e com o decorrer do tempo, chuvas e outras intempéries, né, foi responsável por lixiviar esse material para a Bahia, para a Enseada, para o manguezal, principalmente para o manguezal. E a partir daí você tem uma contaminação, um efeito da contaminação geral, e a Ilha da Madeira começa a sofrer. Entretanto, tem dois processos, né? O processo da geração, a chegada da empresa inicialmente, ela chega na década de 50, 60. A gente está pensando no governo Juscelino Kubitschek, no desenvolvimentismo, no nosso plano de crescimento e de desenvolvimento e tal, aos olhos daquele tempo, né? Então, falar em qualquer coisa que não fosse industrializar uma região era... O progresso era lido como totalmente positivo, né?
E hoje eu até acredito, o progresso é positivo, o desenvolvimento é positivo. O grande problema é nós não respeitarmos e tal as limitações dos espaços, das populações, não entrar no diálogo e colocar a ciência para funcionar, com soluções realmente que não importunem, que não atrapalhem, que não interfiram, ou que reduzam os impactos. Impacto sempre vai haver em qualquer produção. Então, o que acontece? Então, na década de 60 até a população era afetada, mas também criava a pesca uma atividade altamente sazonal. Depende de vários elementos, intempéries, conhecimento, a prática, o conhecimento da região, né? O feeling do pescador. Né? E como é que esses pescadores... E ela é sazonal, e ela é aquela coisa, depende do mercado para ser vendido. E nem sempre o pescador sai e pesca. Então, quando a indústria chega em 60, ela promete empregos, ela promete uma renda fixa, um salário, não ordenado, na verdade, né? Uhum. O salário é o que eles têm, então, a partir da pesca, o que eles conseguem vender. Então, ela é atraente para a população, que não pensava nas consequências, nos impactos que seriam gerados. Você tinha antecedentes ainda? Exato, né? Nós não tínhamos tal estudos, embora houvesse uma preocupação, e como o professor José Augusto Pádua coloca desde a época de Dom Pedro II, o Rio de Janeiro já mergulhava em algumas preocupações ambientais, né? Mas eles chegaram e foi um polo de atração e realmente, pela sua baixa necessidade de qualificação, atraiu essa população em grande número. Então, muitos moradores e pescadores utilizavam o expediente de trabalho e depois iam pescar. E essa população teve que tipo de consequência ao longo dos anos por conta disso? A chegada da Engai, ela é aquela coisa, ela não foi totalmente positiva, porque primeiro ela cerceou um grande espaço, que era conhecido como a Praia do Saco do Engenho, a Vila do Engenho, e cercou. Ali havia populações que foram expulsas, foram reprimidas, sofreram sanções, terrores psicológicos, etc. Mas mesmo assim havia essa contrapartida de haver um emprego. Essa população, com o decorrer do tempo, ela foi expulsa com força, com violências, etc. Né? E ficou ali ao redor da Ilha da Madeira. Isso além do impacto ambiental? Além do impacto ambiental. Né? Mas mesmo assim, essa proposta de emprego, etc., ela dava oportunidade dele continuar pescando. As consequências com o decorrer do tempo foram vários casos que não são notificados oficialmente, infelizmente, porque como conversando com os moradores, os antigos, os remanescentes, pescadores de 90, 85 anos, 70 anos, que estão lá há bastante tempo, 45, que lembram do processo, houve muitos casos de câncer, mas não pode se atribuir a essa exposição a esses metais pesados. Agora eu vou te interromper um instantinho, porque a gente tem que fazer um intervalo, okay. E a gente retorna falando dessas consequências para a saúde dessa população, essas consequências ambientais, e a gente já entra também no documentário, que okay. Retrata muito bem como essa população vivencia todos esses danos. A gente faz um rápido intervalo, mas volta já, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre o caso da Ilha da Madeira com Silvio Rodrigues, pesquisador da UFRJ envolvido na produção do filme Território de Sacrifício ao Deus da Capital, o caso da Ilha da Madeira. Silvio, o assunto rende bastante. A gente no primeiro bloco trouxe aí a situação da Ilha da Madeira que foi se formando ao longo dos anos e hoje a gente tem uma população insatisfeita porque a indústria de fato ela não permanece até por conta de questões ambientais mesmo, acaba se empurrando para frente um problema e a indústria acaba não absorvendo de fato essa população, não é isso? Exato. E por um outro lado também nós finalizamos o bloco falando da questão do impacto na saúde dessa população e o impacto ambiental dessa industrialização ali na região. Vocês perceberam os pescadores e os moradores da região se queixando de uma determinada maneira em num momento específico vocês acenderam ali aquela luz de que a gente precisa dar voz a essas pessoas? Como é que se deu esse processo de decisão de realizar um documentário e tirar do papel ali aquela pesquisa que vocês estavam fazendo? A leitura do caso, ela realmente, essa coisa do trabalho de campo, ele é muito rico, né? Ele te envolve. É até difícil o pesquisador criar uma imparcialidade, ser puramente cientista, né? O que ocorreu foi que nós detectamos essa carência da população, a falta de visibilidade, a falta da história da Ilha da Madeira. A história da Ilha da Madeira, quando a gente foi procurar
basicamente no nosso grande biblioteca e tal, universal, que é a internet, né? A gente viu que tinha muita pouca coisa produzida. A gente produzia um estudo de caso sobre a Ilha da Madeira, o passivo ambiental, as consequências para a saúde, que como seu ponto final foram os casos de câncer que não podem ser registrados e tal, porque a Ilha da Madeira só contava com posto de saúde, muitas pessoas eram reticentes em prestar informações por questões naturais, né? E o que eles diziam é que eles só faziam o primeiro atendimento e depois mandavam para os hospitais da rede pública, Rio de Janeiro, Santa Cruz, etc. E a população já começava a se preocupar em 2009, basicamente, que nós começamos a trabalhar, estava preocupada com as empresas que estavam chegando, né? O que iria acontecer? Existe uma grande interrogação, existe uma incerteza muito grande, e que permeia então, a possibilidade de conflito. É o que nós constatamos. Existe um conflito socioambiental na Ilha da Madeira e nós precisamos registrar isso. Quando nós vimos então, os investimentos que chegavam, as empresas que chegavam, a primeira previsão, eu mesmo conversando com um dos pescadores, arrisquei a falar. A Ilha da Madeira não dura mais 5 anos. Aí veio aguçou o lado do historiador e falei assim, pô, a gente precisa registrar todas as nossas incursões à Ilha da Madeira. E isso logo das primeiras visitas. Então nós registramos os nossos contatos, entrevistas, conversas com a população, grupos focais, etc. E nós temos mais ou menos um acervo de 20 horas de filmagem. Com 20 horas de filmagem, no final do projeto, eu falei, a gente tem que dar um encaminhamento a esse material. A gente não pode simplesmente ter filmado. Então, com a colaboração da Fabiana Melo Souza, que também bolsista aqui do LTM, né? E eu convidei o Fernando Faria, que é um estudante de cinema da UF, para a gente montar um roteiro, etc. Aí veio o grande X da questão. Fazer um roteiro a partir das nossas visões, da minha leitura, da experiência do projeto, do grupo, eu acho que não seria dar a voz à Ilha da Madeira. E a Ilha da Madeira precisava ter voz. Então nós pensamos, ao invés de fazer um roteiro, produzir um documentário, instrumentalizar e tal, essa população, essas pessoas que participaram do grupo, para que eles falassem sobre a Ilha da Madeira, o que eles gostariam de mostrar da Ilha da Madeira e falar da ilha, quais as pessoas deveriam ser entrevistadas, o que nós deveríamos contar, como seriam definidos os blocos, que foi definido a partir da história antiga da Ilha da Madeira, o caso da Engar e uma projeção sobre o futuro. Então, eles basicamente reunimos os moradores que participavam dos grupos focais, 9, 10 pessoas e tal foram frequentemente, né? Tudo registrado, tudo filmado. E eles definiram um roteiro, elaboraram, nós fizemos só o trabalho de pincelagem, depois trabalhamos na edição. Quanto tempo isso levou, mais ou menos? A gente fez isso com pouquíssimos recursos, porque o projeto estava no final e nós não tínhamos recurso disponibilizado para esse caso, para trabalhar, não existia essa rubrica, né? E foram 2 meses e meio entre... A gente finalizou a última filmagem, começamos em outubro de 2009 e em fevereiro de 2010 nós já estávamos com o material definitivo de 20 minutos, que até hoje a gente acredita que não seja definitivo, até porque a Ilha da Madeira prescinde de mais uma resposta, de um complemento para esse material. Agora, se você já citou que o envolvimento, a imparcialidade é praticamente improvável, impossível na hora que você começa a fazer esse trabalho de campo, até que ponto, como é que foi o envolvimento dos pesquisadores com os moradores da região, o envolvimento com a história desses moradores, como é que se deu isso? Nós precisávamos processar um resgate da história da Ilha da Madeira. A Ilha da Madeira conta com o seu Luiz Vieira, com o seu Roberto Barbosa, que são 2 escritores e historiadores locais, né, que fazem através dos seus registros, dos seus livros, com publicação ou publicação do próprio autor, né, com a editora publicando ou com publicação do próprio autor, os registros da Ilha da Madeira. A partir das conversas, nós também trabalhamos na oralidade, o resgate dessa história. E a preocupação foi justamente essa, construir uma história da Ilha da Madeira. Como eu falo, a imparcialidade é um pouco difícil, porque você, a partir do momento que você faz uma escolha sobre um objeto, você automaticamente já está apresentando a sua parcialidade sobre ele. Nós tentamos e tal conseguir esse viés científico e mantermos sem interferência no processo. Até o filme preza justamente por isso, por uma não interferência no processo. Mas a pesquisa nos deu o seguinte, nos apresentam pessoas amigas, hospitaleiras, que contribuíram demais com a pesquisa em tudo que eles podiam,
que estavam assim, aptas a ajudar, participantes, né? Porque quando a gente vai fazer um grupo focal, vai fazer uma reunião às 7 da noite com os moradores, de 7 até as 9, 10 da noite, para fazer um bate-papo sobre uma pesquisa científica que não vai trazer inicialmente nenhuma recompensa automática, né? Ainda mais no mundo da compensação, né? Que a gente só fala nos EIA e RIMAS, nos relatórios de impacto ao meio ambiente e estudos, e tudo ali está precificado, né, com a questão do retorno financeiro, né? Quando se destrói o meio ambiente, não se pensa em reproduzir ou recuperar ou não destruir o meio ambiente. Se pensa num bolo de dinheiro que é dado para receber uma licença para fazer isso. Até porque essas pessoas que vão receber esse bolo de dinheiro não estarão morando na Ilha da Madeira, né? A Ilha da Madeira tem esse processo que eu lhe falei, que é o esvaziamento a partir das indústrias que chegam e compram as casas da população, que eram de 1.200, e passam a ser somente 900 pessoas. Agora, Silvio, você já citou que a visibilidade para esse caso da Ilha da Madeira sempre foi muito pequena e que a ideia inicial do documentário era justamente poder levar isso, trazer isso à tona de alguma forma e trazer mais espaço para que essa população pudesse se manifestar, de certa forma. Que retorno vocês tiveram desse documentário em termos de visibilidade? O retorno ainda é muito pequeno, né? Infelizmente, ou felizmente, como a nossa proposta não é uma proposta comercial, uma proposta acadêmica, o nosso retorno depende exclusivamente dessa área. O que nós temos feito com o documentário, temos trabalhado justamente nos congressos, nas participações e tal, nas aulas que nós ministramos, né, apresentar esse trabalho. Aqui na ENSP mesmo eu trabalho, eu dou aula para 2 cursos, né, e falo sobre conflitos ambientais, socioambientais, sobre questões de meio ambiente. Eu apresento sempre o filme, então, dentro não só o filme, como outros produzidos aqui, eu dou sempre atenção a esse material, tal, vamos dizer o seguinte, que é produzido em casa, né, para mostrar que há uma proximidade com o fato. O grande problema da Ilha da Madeira é que a Ilha da Madeira basicamente é invisível. Hoje, quando você procura no mapa, a Ilha da Madeira, talvez seja mais difícil encontrar nos mapas oficiais o registro Ilha da Madeira. Nós vamos encontrar um grande selo com a marca Porto de Sepetiba. Bom, agora vocês conseguiram ter um retorno da própria população? O que eles acharam desse documentário? A população, na verdade, o documentário ele teve 3 cortes, né? O primeiro corte a gente apresentou a população, pedindo o que eles achavam que estava demais, que deveriam cortar. O segundo, e no terceiro a gente basicamente finalizou, sempre levando para a população, né, para o pessoal da Ilha da Madeira, para o pessoal da Associação de Pescadores e Lavradores da Ilha da Madeira e pescadores artesanais da Ilha da Madeira, a PLIM e a PAIM, respectivamente, né, levando esse material e tal. E eles ficaram, os olhos brilharam quando a gente falou sobre a possibilidade de retratá-los através de um trabalho, de um registro fílmico, né. Agora, Silvio, você esse ano defende a sua dissertação A Ilha da Madeira que vira carvão, processo de apropriação de um território na Baía de Sepetiba. É o seu mestrado na UFRJ. Como é que foi esse processo de envolvimento? Eu tenho 1 minutinho e meio para finalizar o programa, mas eu queria que você trouxesse rapidamente como é que foi esse processo de envolvimento com a história dessa ilha. O documentário para em 2010, a gente tem um corte, o projeto para basicamente aí, né? O documentário já é o desfecho. E a Ilha da Madeira continua no processo até hoje, que não só esse meu trabalho, não só o filme, como outros trabalhos necessitam ser feitos. Até porque a gente trabalha por uma projeção, né? A gente tem visto, é lógico que todos esses empreendimentos que chegam, eles recebem EIA RIMAS e tem projetos de recuperação ambiental e etc. Embora a gente acredite que falta muito diálogo com a população. Então eu acreditei que a dissertação seria um caminho válido para a gente dar continuidade, talvez entrar por outro projeto. Hoje a gente trabalha em outro projeto, também está sendo finalizado esse ano, que foi da FIPERJ, ou da FAPERJ, né? Prioridade Rio, que a gente está finalizando sobre as colônias de pescadores, a situação de saúde dos trabalhadores, condições ambientais com a chegada dos grandes empreendimentos na Baía de Sepetiba como um todo, quer dizer, 14, 15, 16, as 3 colônias. E a gente deu continuidade e basicamente teve contato com toda essa história, porque a gente pensa na Ilha da Madeira, mas a Ilha da Madeira é o epicentro, é o vulcão em erupção. E essas lavas, o impacto de vizinhança, ele ocorre. Então as outras regiões, outros bairros, outras populações da própria Baía de Sepetiba estão sendo impactadas e muito mais e tal para todo mundo. Então a ideia da dissertação é registrar, como foi do filme, registrar a Ilha da Madeira, para que no futuro então, as pessoas possam
utilizar aquilo como um documento, como um estudo, ou então como uma referência ou como um registro histórico. E lembrar que ali em algum momento já existiu um trabalho artesanal feito que acabou sendo massacrado pela indústria. Ainda está em andamento, ainda existe, mas hoje com muito impacto, com muita dificuldade. Silvio, eu quero te agradecer a sua presença no nosso programa, foi um prazer falar com você e conhecer um pouco mais desse caso da Ilha da Madeira, que é tão pouco falado pela mídia como um todo, até na internet é difícil achar realmente relatos do que está acontecendo ali. É uma região que merece um carinho por conta da representatividade ambiental que se tem. Muito obrigada pela sua presença no nosso estúdio. Eu que agradeço. Obrigada a você que acompanhou o nosso programa. Se quiser rever o Sala de Convidados Entrevista, entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Você também pode fazer comentários, o nosso e-mail é canal@fiocruz.br. Eu espero você no próximo programa. Até lá!